Avisos de julho. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E setor da família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: Pix CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506-2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CIL, toda terça-feira às 9 horas.
canal YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara, comprovante de vacinação, distanciamento e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas, domingo, 9 horas e sexta-feira, 20 horas. Fluidoterapia, terça-feira, 19h30 e quarta-feira, 9 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 55. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre de existência pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Graças a Deus.
Jesus, mestre amigo, nesse instante elevamos nossos pensamentos a Ti, para te agradecer a oportunidade de estarmos dando por iniciada a nossa sessão de fluidoterapia desta noite. Tu bem sabes que todos nós estamos afastados do trabalho apenas fisicamente. Nossas mentes estão voltadas para o alto, voltadas para a espiritualidade de luz que nos auxilia e nos ampara. Te pedimos, Mestre Jesus, que juntamente com toda a espiritualidade, atenda por favor todos esses nomes, todos esses endereços, todas essas pessoas que estão tão necessitadas de auxílio, para que possam se sentir melhor, recuperar sua saúde e retornar normalmente ao seu cotidiano. E nós, médios trabalhadores, estamos te agradecer a oportunidade, principalmente pelo estudo do Evangelho, bússola renovadora de nossos pensamentos e atitudes. E assim, mestre querido, te pedimos que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior. E, sob a tua luz, estamos dando por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. O meu nome é João Dião da Cunha. Eu tenho 77 anos, cabelos e bigode branco, uso óculos e sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Nós estamos estudando nessa noite, do início do capítulo 5, que aconteceu na semana passada com a nossa irmã Marcília. Nós estamos com o capítulo que tem o título Bem-aventurados os aflitos. A Marcília comentou conosco, para nós, a justiça das aflições. As aflições que nós passam todas elas, passam pela justiça divina, né? Eu anotei uma pequena frase que a Marcília comentou na semana passada, que diz assim, é uma frase que é muito utilizada por nós na doutrina espírita, porque nós afirmamos isso com toda a convicção, que Deus é soberanamente justo e bom, né? E, lógico, e faz parte, né, dessa situação, que se ele é realmente soberanamente justo e bom, como nós sabemos que é, as necessidades, as vicissitudes, os nossos sofrimentos na vida tem então uma causa. Não pode ser uma coisa gratuita. Existe uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa, né? Certamente. Nós vamos estudar hoje as causas atuais das nossas aflições. Nós sabemos que nós temos causas, sofrimentos de hoje, em função de causas do passado, de encarnações anteriores, mas nós vamos estudar hoje exatamente os nossos problemas, as nossas vicissitudes que são causadas nessa atual encarnação. O item 4 começa assim, ele diz, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir uma das outras. Umas têm a sua causa na vida atual, na vida presente, e outras fora dessa vida, ou seja, em vidas passadas. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Muitos são consequência das nossas próprias decisões, das nossas próprias atitudes, né? Quantos homens caem olha só essa frase interessante, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho?
da sua ambição, da sua vaidade. Quantos são? Quantas pessoas que não ficaram arruinadas por falta de ordem, de organização, ou mesmo de perseverança, de trabalho com afinco, né? Por mau comportamento, até por não terem limitado os seus desejos. Achou que tinha direito de ter coisas, de conseguir coisas que ele não tinha condição de ter, né? E acabou se arruinando. Essa é interessante. Outro detalhe, quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, não tendo nada com isso o coração. Quem não conhece essa história daquelas pessoas que se unem a outra através do casamento, por exemplo, ou mesmo independentemente do casamento, mas sem ter o princípio básico de uma união através do casamento, que é o amor. Simplesmente só tem um interesse financeiro, né? Ter uma vida tranquila, boa, financeiramente bem, tranquilo, mas amor mesmo, não tem amor nenhum por aquela pessoa com quem se casou. Então, olha só, que de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem, Deus do céu. A gente, quando se fala em excesso de toda a ordem, não se trata apenas dos chamados excessos com relação a drogas, vícios, né? Drogas, mas até mesmo os excessos de comportamento agressivo com outras pessoas, os excessos dos alimentos, que acaba fazendo com que você perca a saúde porque engordou demais e começa a ter problemas de saúde em função disso. E aí, quando acontece o desenlace, a pessoa acha que é um sofrimento, eu não tenho culpa. Mas não é, a culpa é deles. Ele que não se alimentou direito, não usou de parcimônia para poder se alimentar convenientemente, de acordo com a sua condição de saúde, né? Tem gente que... Eu conheço pessoas, uma pessoa que desencarnou com um nebulizador, ela sofria de bronquite, essa pessoa, desencarnou com um nebulizador na mão e um cigarro na outra mão. Ela fumou até o dia em que desencarnou. Ora, uma pessoa que tem bronquite, a última coisa que essa pessoa poderia fazer na vida, nunca eu teria condições de ter, é ser fumante. Nada é pior para uma pessoa que tem bronquite ou asma, ser um fumante, vai ser um desastre. Provocou, morreu até relativamente jovem, morreu antes dos 50 anos, com certeza. Então, aí você não pode culpar o destino, você não pode culpar Deus disso de forma nenhuma. Você foi completamente, absolutamente culpado por aquele sofrimento que você passou, né? Olha só, agora um outro tema. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido nos filhos as suas más tendências desde o princípio? As más tendências aparecem ainda, às vezes começa com 1 ano, 2 anos de idade, você começa a perceber que aquela criança tem um comportamento que vai levar a ter problemas no futuro. Você começa a perceber, as crianças não têm nunca o mesmo comportamento um do outro. Não, com certeza que não tem. Eu tenho exemplo disso na família. Então, temperamentos diferentes, umas são mais ternas, outras são mais agressivas, mais violentas. Então, isso acontece. Cada um é cada um, né? Mas aí, quantos pais ficam felizes por não terem combatido essas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem nessas pessoas os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Aqueles germes onde que ressecam o coração.
Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão, né? Eu não crio filho para ser assim. Será que você procurou cuidar especificamente disso para evitar que isso viesse a acontecer? Pelo menos aliás, a gente não pode perder de vista que isso é nossa obrigação, né? Cada um nasce como é, já vem trazendo as suas falhas e não é colocado sobre os nossos cuidados com os nossos filhos, a não ser para que a gente possa encaminhá-los. Então a nossa responsabilidade com relação ao futuro dos nossos filhos é muito, muito grande. Não é definitiva, mas é muito grande. É importantíssimo para a gente que a gente cuide disso logo no início, quando começam a aparecer os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros sintomas. Né? Continuando. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Verdade. A gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso muitas pessoas passarem por esse tipo de problema, que até eu devia ter tomado outra atitude naquele momento, não tomei, agora estou pagando. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, acusar Deus, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, é a sua própria desleixo de cuidar das coisas, né? De cuidar dos outros e de cuidar de si mesmo, né? Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando ele trabalhar para o seu orientamento moral e intelectual. Isso é indiscutível. A gente precisa cuidar de nós dessa forma, visando sempre, veja bem, o nosso futuro. Não é o futuro da vida física, não. Eu estou falando do futuro verdadeiro, que é o nosso futuro do espírito. O que a gente não pode perder nunca de vista é isso. A gente carrega, quando desencarna, quando volta para a espiritualidade, os mais jovens dizem assim, é um HD, né? Cada um de nós tem uma espécie de um HD, um disco rígido, que grava todas as nossas virtudes, todas as coisas adequadas, as coisas boas que fizemos, mas boada também, todas aquelas atitudes erradas que tomamos, não apenas os crimes, não é crimes, não estou falando de crimes, não, estou falando até mesmo de rusgas pequenas, que podem gerar muitas das vezes uma coisa muito mais forte no futuro. E a gente carrega isso tudo quando volta para a espiritualidade. Lá a gente percebe, em alguns casos, a gente consegue perceber, né? As nossas falhas, aonde nós falhamos e tal, e nos comprometemos ao conserto, né? A consertar aquilo. E voltamos, pedimos, muitas das vezes, enquanto na espiritualidade aguardando a encarnação, pedimos para encarnar com uma determinada condição orgânica, porque a gente precisa pagar, consertar aquela falha cometida no passado, né? Então, e volta com essa obrigatoriedade. E devia fazer sempre um esforço muito grande para cumprir aquilo que se comprometeu na espiritualidade. Existe um fato, uma história que eu vou contar que vale a pena, que alguns de vocês já conhecem, de uma mãe, é um exemplo disso.
Chico Xavier e pediu a ele se ele podia conseguir com a espiritualidade uma explicação para o sofrimento terrível que ela passava. Ela teve um filho, um rapaz, e esse menino nasceu surdo. Consequentemente, ficou mudo, né? Isso é o natural. Quando ele tinha 7, 8 anos de idade, ou 9 aproximadamente, ele de repente sofreu um problema na vista e ficou cego. Imagine o sofrimento dele e o sofrimento dessa mãe, né, por tudo isso. E passou-se algum tempo, quando ele já era um jovem, tinha uma determinada idade, de 15 a 16 anos, ele teve um problema sério e ficou seríssimo de saúde e ficou tetraplégico ou paraplégico, numa cadeira de rodas. Isso é muito sofrimento, a pessoa é surdo, consequentemente ficou mudo, também ficou cego e depois não tinha mais nem como se locomover. E ela queria saber com Chico, se Chico podia verificar, né, com a espiritualidade o porquê daquele sofrimento todo que ela passava e que ele passava. Afinal de contas, ele era uma mãe, então o Chico conseguiu obter com Emmanuel uma explicação para a situação dela. A explicação era a seguinte: ele nasceu cego, surdo e mudo, em resgate de problemas do passado, porque ele tinha sido, ela explicou para ela, ele tinha sido um suicida nas 3 últimas encarnações que ele teve. Quando ele chegou aos 7, 8 anos de idade, ele começou a pensar em suicídio. 8, 9 anos. Ele começou a pensar em suicídio porque não dá, suportando aquele sofrimento todo. Então, a espiritualidade colocou nele aquela situação da cegueira, para evitar que ele encontrasse, que ele queria estar pensando de repente em pegar uma medicação da mãe para tomar, né? Se ele poder ver, ele não ia saber como pegar. Passaram-se algum tempo, eles moravam num apartamento, e ele começou, ainda com aquela intenção tão forte, não queria mais sofrimento, pensou em jogar-se pela janela e se suicidar. E a espiritualidade provocou nele aquela doença que gerou aquela situação de tetraplegia dele. Gente, é uma coisa terrível, né? Aí a pessoa, mas por que ele se suicidou 3 vezes? Ele tem um inimigo que o fez se suicidar, que era um grande, um enorme, um inimigo terrível, né? Do passado, que provocou esses 3 suicídios dele. Mas o problema foi sanado. Como assim não? Esse inimigo agora já não é mais inimigo, né? E o que a gente fez foi evitar que ele se suicidasse por uma 4ª vez, porque é um comprometimento seríssimo o suicídio, né? Então foi por isso que a gente teve que tomar essa deliberação, até porque... Aí ela perguntou assim, mas o inimigo já não está mais fazendo isso? Assim, não, o inimigo dele já não é, o inimigo dele agora já cuida, já se reconciliou com ele, hoje é amigo dele, é diferente. É amigo, inclusive, é quem cuida, quem o ajuda em todos os sentidos a tentar superar isso, né? Esse tipo de auxilia a superar esses problemas que ele tem. É mesmo? Mas eu conheço esse, é uma pessoa conhecida? Sim, é uma pessoa conhecida. Mas eu conheço essa pessoa, eu sei quem é, sabe, sim, sei quem é essa pessoa. É você. Era a própria mãe dele que tinha sido esse inimigo que o levou ao suicídio. Isso para mostrar, nós estamos com isso antecipando um pouco da mensagem que a Rosana vai trazer para vocês, que vai falar das causas anteriores das aflições. As nossas causas nunca são gratuitas. A gente não pode perder isso de vista. Mas a maior parte das nossas causas é provocada nessa própria encarnação por nós mesmos, pelo nosso desleixo, pelo nosso desinteresse em se preocupar com a saúde, pela falta de cuidado. Olha, aqui tem o item 5, diz assim: a lei humana alcança certas faltas, verdade. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado, então, pode dizer que sofreu já a consequência daquilo que praticou. Então, para ele, para esse condenado, não se justifica que ele vá pagar de novo numa encarnação futura, ou até mesmo nessa,
Para ele já pagou porque foi preso e, enfim, foi condenado. Olha só, a lei humana, não alcança, nem pode alcançar todas as nossas faltas, né? Tem muitos que a gente comete que ficam absolutamente impunes, né? Não tem jeito, não há como saber, né? Ela castiga especialmente aquelas que causam prejuízos à sociedade e não aquelas que prejudicam apenas aqueles que as cometem. Porque as faltas que você comete, antes de prejudicar a outra pessoa para quem você cometeu a falta, prejudica você. Mas Deus, olha só, Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leves que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mas não menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Não importa. Não é apenas por grandes crimes que você venha cometer que você vai ser punido. Muitas das vezes uma agressão moral que você faz a alguém destrói uma vida dessa pessoa. Você pode fazer uma acusação falsa, sabendo que é falsa, levar uma pessoa a um sofrimento terrível. E você acha que não fez nada não, que aquilo foi uma coisa tua, e não foi. E muitas das vezes você não é punido pela lei humana por aquilo, porque nem sabe que você fez uma maledicência a respeito daquela pessoa que o levou a um sofrimento muito grande, né? Mas o Pai sabe. Os sofrimentos, consequências, olha só, não há uma só falta, como eu disse, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis. Donde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que ele pecou, exclusivamente. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, ele retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal irremediável, então o homem se surpreende dizendo: "Por no começo da vida eu soubesse que hoje eu sei, quantas faltas eu teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas agora já não há mais tempo. Né? O mal já está feito." Como um trabalhador preguiçoso que diz: "Perdi o meu dia", ele também pode dizer: "Perdi a minha vida." Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada de trabalho, em que pode recuperar aquele tempo perdido, para ele, para o homem, ele também brilhará o sol, esse sol vai brilhar para uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Fundamental, não podemos esquecer que uma parte dos nossos males, sofrimentos, vicissitudes, coisas que acontecem desagradáveis na nossa vida, são provocadas pelo nosso comportamento nesta própria vida. Não tem que ser pagas, vamos dizer assim, numa vida futura. Não, são consequências das nossas falhas dessa própria vida e vão ser consertadas nessa própria vida. Nós ficamos por aqui e deixamos para vocês, então, lembrete. Semana que vem, a nossa irmã Rosana vai estar fazendo para nós os itens 6 em diante, chamado Causas Anteriores às Aflições. Ela vai relatar aqui essas causas de encarnações passadas, falhas da encarnação passada, que a gente precisa ressarcir, resgatar nessa encarnação. Obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus
e que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus esteja entre nós. Obrigado a todos. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, mestre amigo, nossa reunião vai terminando e mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, para Te agradecer pelo estudo do Evangelho que nos foi oferecido nesta noite. Evangelho este que renova nossas ideias, renova nossas atitudes. Agradecidos estamos também a Catuíte, às irmãs Margaridas e todos os trabalhadores do invisível, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos sustentam e orientam sempre. Mestre amigo, te pedimos por favor que leve mais uma vez nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por tudo que recebemos, e muito do que recebemos nem percebemos. Mestre, que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Sempre digo, nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na tua face, pois tu és nosso modelo e guia, tu és o nosso sustentáculo. Obrigado por tudo. E assim, estamos dando por encerrada a nossa reunião de fluidoterapia na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a ti, Jesus.